é bem provável que vai chover de perguntas ali nos comentários. Aproveita mesmo para fazer perguntas ali no nosso chat de YouTube, tá? Pode nos acompanhar. Continua mandando o link aí para os seus amigos e amigas, para os familiares, para todo mundo participar. Principalmente porque agora, para falar desse assunto da LGPD, a gente precisa trazer uma pessoa que conhece muito do assunto, né? Ela é advogada, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, mestre e doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, diretora do Instituto LGPD, membro efetivo e vice-presidente da Comissão de Inteligência Artificial do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, entre outras diversas atuações. Com vocês... Seja bem-vinda, doutora Juliana Abruzzo. Prazer enorme falar com você. Bem-vinda. Bem-vinda. A gente não está recebendo o áudio por aqui. Dá uma olhadinha se está aberto. Tudo ótimo. Boa tarde a vocês e aqueles que nos acompanham. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bacana demais. Conecta. Muito legal. Agora sim o áudio está chegando perfeitamente. Prazer enorme falar com você. Seja bem-vinda mais uma vez. E a gente está aqui com uma expectativa bem grande, porque esse sim é um assunto que está deixando a gente de cabelo em pé, né? Todo mundo. Não tem quem esteja fora desta pauta. Bacana. Então a palavra está com você, fique à vontade. Você tem 30 minutos para expor seu conteúdo e depois a gente tem mais 15 com bastante pergunta, que eu tenho certeza que o chat vai lotar. Tá certo, Éder. Obrigada. Eu vou pedir para projetarem a minha apresentação, os slides. Daí eu já começo. Ótimo. Então aqui o tema de LGPD como fator de transformação no comportamento das empresas. Então, para a gente começar a falar desse tema, é bom a gente colocar LGPD em poucos tweets. Vamos fazer um resumo aqui da LGPD como um ponto de partida. Eu não vou me focar naquelas questões básicas que aí nos últimos 2 anos nós já tivemos uma enxurrada de palestras e cursos sobre questões básicas da LGPD. Então, é mais um posicionamento rápido para a gente entender aqui qual que é o quadrante que a gente vai comentar. Então, qual que é o escopo? Vocês estão vendo bem, Éder, essa apresentação? Parece que ela está um pouco desfocada aqui para mim. Mas eu vou seguir. E aí eu vou também, fazendo uma leitura, dá para saber do que a gente está colocando aqui no slide. Então, essa primeira classificação, o escopo da lei. A lei ela trata dos dados pessoais das pessoas físicas. Então, a lei não trata de dados das empresas, é apenas e tão somente da pessoa natural, da pessoa física. E os dados anonimizados, eles estão excluídos. Então, se for aplicada uma técnica de exclusão, neste tratamento de dados, de exclusão de algum elemento que possa levar à identificação da pessoa, então essa base de dados, essa informação deixa de identificar o indivíduo, esses dados passam a ser chamados de dados anonimizados. É bom colocar que dados anonimizados estão fora do escopo da LGPD. Mas a anonimização é algo bastante delicado, porque ela vai mudando no tempo e no espaço. Porque hoje uma técnica muito eficiente e segura de anonimização, que vai retirar e impedir a reversão, daqui a alguns meses ou anos, ela pode estar ultrapassada. Então, a anonimização, ela tem que estar adequada ao contexto daquele momento do que se conhece de tecnologia para anonimização. E qual é o âmbito de aplicação da lei? Nós já vimos, então, que o grande protagonista da lei é o titular de dados, essa pessoa natural que vai receber todo o amparo para respeitar os seus direitos fundamentais, as suas liberdades,
o livre desenvolvimento da sua personalidade. A gente vive hoje numa sociedade da algocracia, dominada por algoritmos, e fica cada vez mais difícil ser aquilo que somos e não aquilo que os algoritmos nos mostram, como eles nos mostram, nos apresentam, né? Então, nós temos aqui que sempre pensar que essa aplicação é voltada para a pessoa natural, para essas liberdades e direitos fundamentais, mas ela alcança qualquer pessoa que estiver fazendo o tratamento. Essa pessoa que vai tratar os dados pessoais pode ser um ente público, um ente privado, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, um órgão estatal. A lei ela é voltada para todo esse ecossistema. Tem algumas exclusões, como, por exemplo, a pessoa física, que vai tratar dados sem fins lucrativos para uso próprio. Por exemplo, ela vai fazer uma festa de casamento e vai ter tratamento de dados. Nesse caso, obviamente, que a LGPD ela não vai ser aplicada. E aí fica a pergunta, o que é tratamento? Tratamento incorpora, para efeitos da lei, todos os verbos que estão relacionados com o dado pessoal. Acessar, transferir, coletar, analisar, apagar. Todos os verbos, qualquer ação, atividade em relação ao dado pessoal vai se enquadrar no conceito de tratamento. E tem alguns conceitos chaves que a gente tem que também colocar aqui. O titular, que eu já falei, que é esse protagonista, né? A exemplo do que foi o consumidor na década de 90, quando surge o Código de Defesa do Consumidor, agora o titular é para esse sistema jurídico que é a lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós também temos os agentes de tratamento, que são aqueles que vão tratar esses dados. Aqui tem uma divisão bastante importante, eu vou explicar em termos simples. Você tem o controlador, que é aquele que toma as decisões, é aquele que vai ter o verdadeiro interesse primário na coleta de dados pelo seu negócio, mas que eventualmente ele precisa repassar a uma segunda parte. Ou porque ele vai transferir dados para o escritório de contabilidade, para fazer os trabalhos contábeis necessários, ou porque ele vai transferir isso para o TI, para organizar informações e armazenar isso num data center, ou porque ele vai transferir isso para uma empresa de recuperação de inadimplentes, de dívidas. Esse segundo agente de tratamento, que está atrás do controlador, vamos dizer assim, para ficar visualmente mais fácil, ele se chama operador. Ele opera o que aquele que controla manda. Então, ele trabalha a mando do controlador. Obviamente que o controlador ele tem uma responsabilidade muito maior aqui com o titular. Não que depois, se acontecer alguma coisa lá na ponta do operador, e geralmente os incidentes de segurança, muitos que a gente vê na mídia, se a gente fosse esmiuçar, a gente veria que os incidentes costumam acontecer na ponta lá do ambiente do operador. Isso não importa para a autoridade, para o órgão público que está investigando, quem responde é o controlador, porque ele tomou a decisão de passar para aquele escritório de contabilidade, para aquela empresa de TI e assim por diante. Depois ele pode até ir e cobrar o que ele teve de penalidade do seu operador. E nós temos também a figura do encarregado, alguns chamam de DPO, que é o termo em inglês, né? Data Protection Officer. O encarregado é uma nova figura que traz a necessidade de um novo cargo para as empresas. E tudo isso aqui está embaixo de um cenário de uma autoridade administrativa, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem uma grande crítica no Brasil, porque essa autoridade não tem autonomia como ela deveria ter. Ela tem uma autonomia técnica, mas ela não tem uma autonomia orçamentária, né? E isso é bastante prejudicial a como outros países, como o bloco europeu, nos veem e aguardam que nós cumpramos alguns requisitos para que a gente possa adentrar numa lista considerada como os países adequados. Mas muito bem, feito esse LGPD em poucos tweets, aqui rapidamente, o tema da nossa palestra, ao falar de LGPD em transformação, transformação envolve falar da cultura da empresa. O que é a
cultura organizacional, né? A cultura organizacional, ela nasce de uma forma bastante natural. Ela é formada pelos hábitos, pelas rotinas, compostas por todos esses processos que a empresa ela vai desenvolvendo pouco a pouco, apoiada nas suas crenças, nos seus valores, né, que essa empresa tem dentro da sua companhia. Então, ao falar de cultura da proteção de dados, nós precisamos falar destas novas rotinas que vão incluir estas novas práticas que a lei traz. Até porque, como eu já estou dizendo, é algo natural. Quando vem uma lei que determina até tal data vocês têm que estar adequados, mercado, órgãos públicos, isso não é natural. E é isso que a gente está vivendo no mercado. Está sendo a fórceps. Tem que mudar. Isso tem que ser incorporado. Tem que adequar. E isso realmente demanda da direção um acompanhamento e uma aplicação cuidadosa para que esta implementação, essa ruptura de hábitos antigos para a formação de uma nova cultura seja feita da forma mais orgânica possível. E é disso que nós vamos continuar a falar aqui. Até porque nós sabemos que nós temos uma série de penalidades para aqueles que não cumprirem a lei, né? Então, quando nós lidamos aqui, vejam no slide, nessas pastas, não é um cenário muito distante do que ainda vivemos, por mais que a gente tenha essa ubiquidade computacional, né? O computador, a informática está em todo lugar, está no nosso bolso, está na mesa do trabalho, está em tudo. Mas a gente ainda vive uma cultura do acúmulo, ainda que seja o acúmulo de dados eletrônicos. E aí começa a ficar bastante comprometedor a gente manter esse armário com as pastinhas, né? Ou que sejam pastinhas virtuais com dados eletrônicos, de associados de anos atrás, dezenas de informações, de currículos antigos. E é muito fácil justificar a necessidade de investimento em processos, em ferramentas, em novas práticas, quando nós já temos uma cultura desenvolvida. Então, aqui a gente tem até um paradoxo, né? Um dilema de causalidade. Mas eu não mudo essa cultura do acúmulo porque a gente não investe muito nessa mudança da cultura, ou vice-versa, o que vem primeiro. Mas fato é que é certo, né? A gente tem que reconhecer isso. É difícil ainda no Brasil justificar esses custos para estabelecer um programa de governança em proteção de dados. Na Europa, por exemplo, é muito mais fácil, porque lá ele já tem uma cultura desenvolvida. E a LGPD, ela traz uma lógica inversa ao que nós tínhamos na empresa. A lógica que a LGPD impõe, pelos seus princípios do artigo 6º, é da minimização, é da necessidade do que realmente é preciso para o cumprimento daquela finalidade no tratamento de dados. Então, nós precisamos inverter e aplicar estas novas lógicas no cenário da cultura da empresa. Não à toa que dentro do programa de adequação, de implementação da LGPD, um dos trabalhos mais desafiadores é elaborar uma política de descarte de retenção de informações. O que fica em toda aquela base legada e o que vai ser descartado. E, a partir daquele momento, qual vai ser a prática? Quais vão ser as métricas? Como que a empresa, os colaboradores absorvem, compreendem como colocar em prática essa minimização, essa necessidade como um princípio, né, de o mínimo necessário, de dados adequados, corretos. Tudo isso implica em uma transformação. E aqui, apenas para posicionar vocês, né, um dado histórico que ajuda um pouco a gente até compreender o momento onde a mente, por que a gente tem essa diferença e esse atraso em relação a outros países, né? É uma questão realmente de tempo de maturação.
Os Estados Unidos, se nós formos olhar aqui, eu coloquei 2 grandes sistemas de proteção de dados, que eles são divergentes. Se tem pontos, né, de intersecção que são iguais, mas a gente pode considerá-los 2 sistemas diferentes. O nosso sistema, a nossa inspiração é a lei europeia, tá? É a União Europeia. Mas vamos olhar para tanto um quanto o outro. Estados Unidos, a primeira lei voltada para a questão de proteção de dados foi de 1970. Em 74, eles já tinham a lei de privacidade. A Europa tem a primeira lei no Estado alemão de Hesse, também em 1970. Em 81 já tinha uma convenção, que era a Convenção 108, a famosa Convenção 108, falando da proteção de dados. Depois veio em 2000, né, a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição que reconhece o direito à proteção de dados como um direito fundamental. Em 95 tem a Diretiva Europeia, então todos os países da Europa têm que colocar dentro dos seus ordenamentos um sistema bastante detalhado sobre como lidar com os dados pessoais. O Brasil trouxe isso apenas agora, em 2018, e entrou em vigor no ano passado, em 2020. Então vejam, né, a distância, quanto tempo a gente realmente ainda tem que galgar para desenvolver essa cultura. A gente tem, Juliana, mas nós temos alguma coisa também lá atrás. Sim, mas é muito pontual. Em 1990, a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 43 tem um ponto lá de proteção de dados, em um artigo. A gente tem em 97 o habeas data, que regula apenas um recorte de acesso e correção de dados para banco de dados do governo, né, de órgãos públicos. Em 2011, o cadastro positivo já toca nessas questões de proteção de dados, mas ainda de maneira muito breve. E o Marco Civil da Internet, até por conta do escândalo do Snowden, aquele ex-funcionário da Agência Nacional Norte-Americana de Segurança, colocaram lá numa das versões do Marco Civil o artigo 7º, colocando coisas de proteção de dados. Então, a gente também teve nessa lei do Marco Civil. Mas, realmente, a gente está muito distante nos marcos temporais, né? Então é preciso ter sempre em mente que uma adequação à LGPD, ela não é algo de um momento. Esse é um primeiro alerta que a gente tem que fazer aqui. Tudo aquilo que vocês já viram dos primeiros passos, que tudo começa com um mapeamento, então vai ser feita um data mapping assessment, depois vai fazer um gap analysis para entregar para a empresa, ou quais são os ajustes, a partir de então vão se construir os pilares da governança de proteção de dados, mexendo nas cláusulas contratuais, elaborando as políticas e termos de uso, elaborando as atas das reuniões do comitê que vai se formar, do DPO que vai ser nomeado e outros documentos que vão fazer parte dessa governança de proteção de dados. Tudo isso não pode ser visto de uma forma estática. A adequação, ela envolve uma transformação sustentável. Ela não é algo que começa e acaba. Ela é algo que começa e continua. Pode ser visto como uma má notícia, mas esta é a realidade. Ela deve ser um processo orgânico, porque a empresa é orgânica. A empresa tem vida a cada segundo de atuação. E toda empresa, seja de tecnologia, ou ainda que a atividade principal não envolva tecnologia ou não envolva dados, né, não seja uma empresa data-driven, voltada a dados, ela tem atividade com dados pessoais. Então, ela precisa acompanhar esta vida da empresa juntamente com esta adequação à LGPD. Por isso que o aprimoramento é permanente e a criação de boas práticas, ela vai ter sempre que ser aplicada constantemente, ser conferida se isso está sendo pauta, né, como um dos elementos hoje mais importantes dentro da empresa para construir esta cultura, né? Porque é assim, aprendendo com os erros, é justamente fazendo, percorrendo este caminho que a empresa vai desenvolver e vai realmente transformar a sua organização, as suas rotinas, os seus hábitos, né? Então, tem que remover essas percepções e essas aplicações estanques que muitas vezes a empresa faz, e faz na boa intenção, achando que aquilo vai resolver.
né? Pois tudo isso acaba por aumentar a chance de deixar passar algo e acabar errando. Então, por exemplo, há uma ideia que se desenvolveu no mercado, que está bastante equivocada, de que negócios B2B não precisa fazer nada em relação à LGPD, né? Pois não tem relação direta com o titular. O B2B é business to business. E a LGPD, nós vimos lá atrás no slide, que trata de dados da pessoa física. Mas é lógico que precisa, mesmo um ambiente B2B precisa incorporar, porque nós temos aí a relação com os próprios colaboradores dessas empresas. E também essas empresas que compõem o B2B, elas estão dentro de uma cadeia de fornecimento de bens e de serviços, né, que é entre o fornecedor e o cliente PJ, que eles vão exigir dessas empresas, uma da outra, uma conformidade, ainda que por força de contratos. Os contratos da atualidade possuem cláusula para contratar com uma empresa que ela esteja adequada à LGPD, né? Esse é um ponto de valor e de condição de negócio no mercado brasileiro atualmente. Portanto, tem que se adequar, esteja no B2C ou no B2B, senão está fora do jogo realmente, né? E a gente pode passar para aí alguns outros pontos. Isso é bastante importante comentar, que eu já estou no 1/3 final da palestra, que é essa cultura dos modelos prontos. O que eu quero dizer com isso? Houve uma grande corrida por se estabelecer esses modelos, esses templates, construir esses papéis para formar a adequação, né? Estou adequada, tenho aqui o meu projeto de se tiver um incidente, o que vai ser feito, os documentos para atender o titular de dados e tudo mais que um plano de governança exige. Mas depois dessa corrida por modelos, né, as pessoas elas estão com isso nas mãos, mas sem saber muito o que eu faço com isso. Então, nós encaixamos todas essas peças, nós temos todos esses modelos, nós superamos essa fase, e que é uma fase legítima e que teve o seu lugar. Foi necessário fazer isso, não é uma crítica aos modelos, mas é que nós estamos em uma outra fase. É o que fazer com esses modelos. Os modelos por si só, eles não vão aculturar a empresa. É preciso se voltar às pessoas atrás desses modelos, para saber manejá-los, para saber, antes de tudo, ter uma análise crítica sobre como utilizar esses modelos em cada situação, né? Até porque em proteção de dados não dá para a gente fazer de conta, fingir, colocar algo para inglês ver, como diz o ditado coloquial, porque os incidentes acontecem, expõem a empresa. No momento em que um titular de dados exigir, pedir algo, conforme é o seu direito, na LGPD, e isso não vier à tona, então isso vai mostrar, não adianta, né, tentar fazer de conta nesse ambiente. E aí nós temos alguns exemplos práticos, né? Porque o que a gente fala e tem que sublinhar muito é que nós precisamos operacionalizar, né? Tem muita empresa que está procurando ajuda nesse sentido, de operacionalizar cada um desses aspectos para criar um fluxo de trabalho que facilite esse aculturamento, essa aplicação orgânica, permanente e sustentável do plano de governança de proteção de dados, a ponto da necessidade hoje dessas empresas que estão com esses templates na mão, mas não sabem muito bem o que fazer, como operar, é entrar no detalhe, chegar à necessidade, o que está faltando? Está faltando montar uma escala, uma agenda de reuniões, de envolver mais áreas, né, de criar toda uma agenda para que esse plano seja realmente incorporado, né? Tem muitas empresas procurando ajuda e não estão conseguindo dentro dos seus próprios sistemas, porque não estão tendo um apoio da alta direção, né? A gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, indo aqui para os exemplos, não adianta nós termos o atendimento aos titulares dos dados de uma forma muito procedimental, com pouco entendimento do que isso significa.
as empresas precisam incorporar e entender o que é autodeterminação informativa. Porque essa doutrina, e aí que me desculpem o juridiquês, mas isso sequer é juridiquês, isso é uma questão lógica, é uma questão social, é uma questão empresarial. O que significa isso? Né? Então, contratos de proteção de dados, os Data Protection Agreements, aí vai lá a pessoa que vai vender a marmita, que vai mexer no ar-condicionado, dá lá o DPA para ela assinar e está tudo resolvido. Né? Como que se faz análise de impacto de novos negócios, de novos fornecedores? Dá um documento assim e tudo vai resolvido. Isto não vai funcionar, não vai haver transformação, não vai haver mudança nisso. E um ponto-chave aqui, né? Um dos pontos aqui de maior importância do que eu estou falando é empoderar o encarregado. O encarregado, hoje em dia, em algumas situações, outras não, o encarregado ele é escolhido como cumprindo um tique, né, lá, cumprindo um item no checklist, e ele é colocado lá como se tudo estivesse resolvido e mais, como se tudo ele fosse resolver. Só que para o DPO ele conseguir ter interferência a ponto de gerir riscos, ele precisa ter autonomia. Essa autonomia não é apenas uma autonomia, aquela clássica que se fala, ele não pode acumular funções. Teve uma decisão da Europa muito falada aqui no Brasil, que teve uma multa muito alta por um DPO que acumulava também o cargo de Compliance Officer. Isso já está posto, já está claro. Essa autonomia tem relação com a influência que esse DPO tem na empresa. Ele tem acesso, ele tem um canal direto ao C-Level, ou até mesmo o CEO, se ele precisar apontar algo de um C-Level, ou um conselho de administração, a depender, né, da natureza da formação da empresa, se é SA ou não. Então, o DPO, hoje, dentro da empresa, e aqui não é uma crítica, porque tem que se olhar a possibilidade daquele organismo que é a empresa ela pode colocar o DPO como um gerente, pode colocar como um diretor, pode colocar em vários níveis de cargo. Mas também isso vai mostrar, essa posição e atuação do DPO vão revelar um modelo de maior ou menor valorização de proteção de dados daquela empresa. E, então, esse investimento de tempo, que é o apoio, né, esse canal que se dá, mais de uma pessoa que eu vou ter que ouvir, que atender, sim, é o apoio, é um novo elemento que traz aí um novo setor, uma nova sistemática para a empresa que depende dessa transformação. E também de valor, né? Depender do cargo mais elevado ou não, vai variar também a remuneração desse colaborador. Tudo isso demonstra a valorização da empresa. Muitas empresas colocam o DPO, ele fica sabendo das coisas depois, ele não tem espaço, ele não tem canal para conversar com a empresa, e isso é extremamente sensível, extremamente sensível. Seguindo, então, eu separei uma notícia da importância dessa programação, dessa cultura, dessa transformação, né, que a gente chama de plano de governança de proteção de dados na empresa. Ela virou já um break deal, né? É notícia, o caso da rede hoteleira Marriott, lá em 2015 e 2016, que teve um problema justamente numa fusão e aquisição por conta da questão de dados. Hoje, o Brasil teve uma elevação muito grande, aumentou nos últimos meses a quantidade de operações societárias, né, de aquisições, de fusões, né, o que a gente chama em inglês de M&A. Então, essa reportagem aqui que está em inglês está dizendo a proteção de dados, as regras de proteção de dados, elas vão fazer ou desfazer negócios em operações societárias. Porque ela hoje é um deal break. Ela realmente constitui um setor de análise, de due diligence, a ponto de trazer esse valor e trazer essa diferenciação na decisão do negócio. E aí, passando para o próximo slide,
Eu trouxe uma notícia que circulou semana passada no Caderno de Economia, Link, e foi uma notícia muito maior, trouxe várias, essa é apenas uma, né? Falhas na segurança tornam o Brasil alvo fácil para hackers. Então, aqui há ainda um elemento que vai ao encontro do que a gente está falando, da necessidade desse desenvolvimento da proteção, da governança de dados pessoais, que não é exatamente de segurança da informação. Tem que fazer essa separação. Tem uma confusão muito grande no mercado agora com essa fase de implementação de LGPD. Muitas empresas, elas estão fazendo uma coisa por outra. Não tem problema a empresa querer juntar tudo, aproveitar o momento, usar um budget comum, usar já um tempo comum de um comitê que vai separar para essa função, um PMO, né, um gerente aí do processo, não tem problema. Mas é preciso clareza da empresa, da associação que vai contratar essa adequação. Desde que ela queira juntar as duas pastas, vou fazer proteção de dados pessoais e vou fazer segurança da informação também. Ok, mas ela precisa ter clareza do que ela está contratando. Tem muitos itens de segurança da informação que não são exigidos lá na LGPD. Não que sejam assuntos, repito, totalmente separados, mas muito de segurança da informação, descer aos detalhes, não está lá na LGPD. E aqui já no penúltimo slide, nós temos as questões relacionadas a reputação e marca. Então, para além daquelas situações de penalidade, efetivamente, a gente tem aí 3 grandes grupos. A penalidade que pode ocorrer em sede administrativa, que envolve multa, envolve advertência simples, multa diária, multas de até 2% do faturamento, com limite de 50 milhões por ato de infração, podendo chegar a uma suspensão, a um bloqueio das atividades do tratamento de dados. Nós temos essa primeira modalidade, aqui a primeira caixa de penalidades sérias que a empresa pode sofrer. A segunda é o que ela pode vir a sofrer no próprio judiciário. Não são sanções administrativas, são sanções que o judiciário pode também trazer. E a terceira, ela não é estatal, ela é do próprio mercado, porque o mercado também faz regra, também é uma fonte de regulação. A reputação e a marca vai colocar em xeque a ética, o valor. Então, hoje em dia, isso também está muito relacionado à questão da reputação e a marca da empresa. E partindo para o nosso último slide, as novas oportunidades. Não esquecer que toda essa área, essa lei de proteção de dados, ela traz novas oportunidades, porque agora a gente tem a regra do jogo na mesa. E com isso, muitas empresas estão partindo para a data monetization, monetizar dados, ainda que principalmente elas não trabalhem nessa vertente. Muitas empresas, então isso aumenta as oportunidades de negócio na economia brasileira e também é mais convidativo para investidores, porque eles têm um mercado mais regulado, mais seguro. Eles sabem o passo a passo, qual a expectativa do que acontecer. Então, com isso, né, fechando aí com essa boa notícia, eu queria agradecer a todos e me colocar à disposição, aqui passando para o último slide, me colocar à disposição meus contatos, alguns perfis de algumas redes, para a gente continuar trocando ideias. E agradecer mais uma vez a Alcindemais Conecta, parabenizando pelo excelente evento. Vamos às perguntas. Juliana, incrível, muito bom, muito legal seus esclarecimentos. Eu que sou de uma empresa de tecnologia, né, com a Raigestor, fiquei aqui anotando tudo aqui nos bastidores, porque, olha, e como eu já imaginava, o chat bombou de perguntas. Eu vou começar aqui a colocar algumas, a gente tem mais 15 minutinhos aqui para esclarecimento. Tá bom. Então vamos lá, olha só. D1, ó, tem uns nomes aqui mais
mais complexos, né? Mas eu vou pegando por aqui, ó. D197. Aqui na nossa entidade, nós realizamos eventos e as pessoas fazem suas inscrições. Depois de inscrito, nós tentamos fazer contatos com elas para que se tornem associados. Podemos continuar fazendo isso? Eu costumo dizer que é quase que uma brincadeira de criança. Eu sei que eu tenho uma crítica em relação a isso, porque parece que eu estou querendo reduzir a complexidade da matéria, mas não é. Vocês lembram quando a gente era criança que a gente pegava duas colunas e tinha que ligar uma à outra, conforme tivesse uma conexão entre uma e outra? O que a gente tem que fazer em proteção de dados é isso. Então, respondendo a pergunta dele, né? Parece que eu estava indo para outro caminho, mas eu vou chegar na resposta. Para ele saber se ele pode usar, o que ele pode fazer, ele sempre vai ter que se guiar por uma hipótese autorizadora da lei. E onde está isso? No artigo 7º. São elas consentimento, legítimo interesse, proteção da vida, proteção da saúde, execução de contrato, cumprimento de dever legal. Se ele conseguir enquadrar em alguma dessas hipóteses, se pode fazer o tratamento. Então, a notícia é positiva. A LGPD não veio para arrefecer negócios ou atravancar. Não, ela veio para estimular com segurança, sabendo-se a regra. Então, ele pode utilizar, ele só precisa fazer da forma certa. Como é que ele vai primeiro coletar? Qual que é a finalidade? Cumprindo a transparência, eventualmente indicando com quem ele vai compartilhar esses dados, como vai ser a reutilização, porque ele já teve um primeiro contato. Então, nós temos a base legal do legítimo interesse, que é muito utilizada em situações como essa. Então, a resposta é positiva, desde que ele assuma e tome os cuidados que a lei determina. Perfeito, perfeito. Bem esclarecedor. Bom, eu tenho aqui o Ronaldo Andrade. Usa um sistema para enviar o WhatsApp para minha base. Quem precisa se adequar à LGPD? Nós ou a empresa que me fornece o sistema? Os dois. Os dois, né? Porque, na verdade, por isso que a gente fala de cultura, né? A gente tem aqui esse produto, esse sistema sendo dirigido a um universo de pessoas. Então, todos aqueles agentes que estão envolvidos nesse processo, nessa cadeia de fornecimento, precisam estar adequados. Aliás, já deixo aqui um alerta, dificilmente ele deveria contratar esse sistema se não tiver lá no contrato uma garantia de que ela está adequada à LGPD e que ela assume responsabilidades por eventuais incidentes e prejuízos que possam acontecer. Então, a resposta é todo o processo. Maravilha, maravilha. Bem esclarecedor. Vamos lá. Valéria Barros. Doutora Juliana, qual a responsabilidade dos sindicatos ao negociarem uma norma coletiva com a obrigatoriedade da empresa lhes fornecer dados dos seus empregados? Boa pergunta. Excelente pergunta. Aí nós temos todo um universo, né, até para questões de retenção e descarte, desde a coleta, para depois como reter e quando descartar, com obrigações legais e regulamentares. Então, vai ter uma convenção que faz regra dentro do direito trabalhista, né, dos direitos sociais, que vão ter que ser seguidas. A LGPD ela tem um limite, que é o que a lei exige, para fins fiscais, para fins trabalhistas, de previdência. Então, tem que se harmonizar esse sistema da proteção de dados com os sistemas legais do direito do trabalho e dos direitos sociais. Muito bom, muito bom. Bastante perguntas. Ó, tem mais uma aqui também. Suporte a FCs, do Alex. Autorização de desconto de contribuição não é a mesma autorização para o uso dos dados LGPD. Ou seja, os sindicatos terão que pegar uma carta de autorização de uso dos dados? Ó, vou repetir aqui, vou ler novamente a pergunta, tá? Autorização de desconto de contribuição não é a mesma autorização para uso dos dados LGPD. Ou seja, os sindicatos terão que pegar uma carta de autorização de uso dos dados? Sem dúvida. Essa pessoa que faz essa pergunta está alerta, porque a finalidade ela tem que ser por cada atividade. Então, ela já fez a pergunta, é uma pergunta no sentido retórico-argumentativo, né? Porque ela já dá a notícia de que não. Se trata de um desconto para contribuição, não se pode, neste momento, utilizar esses dados para uma outra finalidade. A relação do agente, do sindicato, com o indivíduo
tem aqui uma pauta certa, então não pode ser desviado, ser ampliado, porque todo o sistema de proteção de dados, ele vem para trazer este controle. Hoje, a lógica da LGPD é o indivíduo, ele tem que ter o poder de governar o fluxo de dados a respeito da sua pessoa. Então, se ele está numa relação de desconto de contribuição, isso vai ser usado de uma forma ampliada, ele precisa saber e precisa ver uma daquelas hipóteses, aquelas colunas que eu falo, né? Fazendo uma remissão, uma brincadeira de criança, que tem que ligar, não tem como. Tem que haver essa ligação, senão vai ter uma infração de proteção de dados. Perfeito, doutora Juliana, muito esclarecedor. Eu gostei bastante. Deixa eu fazer aqui também, eu acho que eu mereço fazer uma pergunta, né? Eu tenho, no início da palestra, você comentou que a questão do órgão regulamentador, né, que a gente está com essa dificuldade, né, que a gente vem trazendo, até, inclusive, a gente já fez uma live sobre a LGPD no Instagram da Ragestor, que foi bem legal também, foi bem esclarecedor. E aí, complementando, como é que está essa questão agora com relação às penalidades, se a gente já tem alguma coisa mais desenhado, se já tem alguma coisa sendo aplicada, como é que está esse processo, assim, em relação às, vamos falar de punição, né? Como é que está esse processo? Uhum. As punições, as sanções administrativas, elas ficaram para entrar em vigor agora, né, meados do ano de 2021. Elas ainda não estão sendo aplicadas, até porque a autoridade nacional foi criada há pouco tempo atrás, há pouquíssimos meses atrás. Isso não pode levar ao pensamento equivocado de que a empresa, por enquanto, está a salvo, porque ela pode receber a penalidade por um órgão do Ministério Público, por um órgão de defesa do consumidor. Nós temos a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, lá no Ministério da Justiça, fazendo investigações, aplicando multas. Vários ministérios públicos também fazendo investigações e aplicando, estabelecendo taxas, termos de acordo de conduta e multas. Nós temos o próprio Poder Judiciário, tivemos um caso noticiado aqui no Brasil de um hospital, né, que teve aí um problema de dados pessoais e o Poder Judiciário multou esse hospital. Então, as sanções, ela pode vir de um universo de muitos órgãos que compõem as autoridades públicas. As sanções administrativas da lei, elas vão estar sendo aplicadas pela autoridade nacional, que já está aí em pleno funcionamento, a todo vapor, há poucos meses, mas com um time muito preparado tecnicamente e que tem demonstrado muita vontade de trabalho, já produzindo a agenda, quais são as suas prioridades, produzindo documentos. Então, hoje nós temos aí a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também contribuindo para essa cultura. Porque quando eu falo em cultura, a gente não está falando só da empresa, né? Em última instância, a gente está falando da cultura de um país. Perfeito, doutora Juliana, perfeito. Vamos lá, estamos quase chegando ao finalzinho, mas tem bastante pergunta. O Tarcísio Martins, ele perguntou se isso pode ser colocado no acordo coletivo. Eu acredito que ele está falando aqui da questão do compartilhamento dos dados, né? Isso pode ser colocado em acordo coletivo? Como é que é esse processo? Olha, não há uma restrição em si de colocar no acordo coletivo. A questão é o que vai ser colocado no acordo coletivo. O que ele quer dizer com isso vai ser, né? Então, vamos aqui por hipótese que ele está hipotetizando um tratamento de dados. É bastante difícil você tratar uma atividade numa norma, né, que é mais ampla, no sentido de um setor, e depois como isso vai se dar para cada uma das atividades em relação àquela coleta de dados. Então, é bem-vindo ter uma previsão nesse documento para reforçar a necessidade da proteção de dados pessoais, mas sem que neste documento estejam aí as hipóteses autorizadoras, porque é impossível prever todas as atividades que vão se dar nesse universo. Então, respondendo objetivamente, é possível tratar e prever questões de proteção de dados, é até salutar, porém, vai depender de outros documentos, instrumentos jurídicos colaterais para complementar e atender à LGPD. Doutora Juliana, quero te agradecer bastante pelo seu tempo. Eu sei que é bem corrido o seu tempo, né, sua agenda, mas você foi muito gentil a aceitar o nosso convite. O conteúdo nem preciso falar, né, pelo volume de perguntas que gerou aqui no nosso chat, dá para ficar bem claro, né, que o pessoal ficou... Eu acho que é um tema, por ser um tema novo, está gerando muita dúvida, mas daqui a pouquinho,
né? A gente vai chegando assim nos trilhos e começando a entender um pouquinho mais, mas o mais importante é que a gente entenda que precisa se preparar. Seja as instituições, as empresas de tecnologia, de software, sejam as pessoas, a gente vai ter que se adequar e não tem outro jeito mesmo, né? Quero pedir para a doutora compartilhar conosco novamente as suas redes sociais, porque eu acho que o pessoal gostou muito da fala e eles vão querer te procurar, vão querer te adicionar. Fala para a gente aí seu Instagram, seu LinkedIn, por gentileza. Ótimo, meu Instagram tudo é Juliana Abruzio, né? Então, Juliana Abruzio, tudo junto no Instagram. No LinkedIn, Juliana, espaço Abruzio. E o meu e-mail, juliana@abruzio.com.br. O Abruzio é com S, de sindicato, de demais. Muito bom, doutora Juliana Abruzio, foi muito legal. Muito obrigado pela gentileza. O pessoal gostou bastante. Eu agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.